queria começar perguntando de onde que surgiu esse papo de congelar aí os gastos, Vivi? Surge da crise, né? Nosso país está num momento econômico muito ruim, né? De muita instabilidade, de desemprego muito alto e todo esse processo de crise, ele geralmente resulta de gastos excessivos por parte do governo. Né? Então, nós falamos aí, quando falamos de gasto, da parte fiscal do governo. Então, na verdade, precisamos frear um pouco esses gastos, porque quando o governo gasta mais, as pessoas produzem mais, as pessoas consomem mais e isso afeta diretamente os preços, aumentando a inflação. Então, para frear esse processo, o governo precisa gastar menos. Daí a necessidade de trazer uma reforma fiscal. Agora, assim, na prática, o que essa PEC, né, PEC é proposta de emenda à Constituição. Uhum. A PEC, o que ela resolve para a gente, assim, na prática, Vivi? Então, essa PEC, ela propõe limitar os gastos do governo para os próximos 20 anos. Sim. Ou seja, o governo não poderia mais gastar de forma descontrolada e baseado em receitas projetadas para o futuro, como é hoje. Então, o governo faz uma projeção de um orçamento para o ano seguinte e aí ele projeta também tudo que ele vai gastar pensando que terá aquela arrecadação. O que essa PEC propõe é não contar mais com essa projeção, mas já estabelecer limites de gastos para que, em caso de crise, o governo não tenha déficits tamanhos como nós estamos tendo e o nosso país entre numa crise econômica tão difícil de ser lidada como a atual. É como se fosse assim, tem um cartão de crédito black, ilimitado para o governo, ele tinha. Uhum. Agora não, tirou esse black, agora é um restrito, ele tem um valor ali para que ele pode gastar. O cartão de crédito não libera valor a mais, né? Exatamente, é a mesma ideia. Todos nós temos limites no cartão de crédito. O que acontece se você passa esse limite? Se você tiver o que a gente chama de uma conta especial ali, um crédito especial, você vai pagar juros altíssimos se utilizá-lo. Então, essa PEC, ela propõe a mesma coisa. Se o governo ultrapassar esses limites, terá punição. E essa punição será por órgão. Então, aquele órgão, por exemplo, o Ministério da Saúde, que ultrapassar o limite de 15%, que será o que vai ser mantido, que vale hoje, ele vai perder o direito, por exemplo, de aumentar o seu quadro de pessoal, de realizar concurso público, porque ele descumpriu aquela regra. E aí eu pergunto, Vi, se com relação aí, o congelamento aí de gasto também vai atingir aí o salário dos políticos, do judiciário? Sim. Vai cortar na carne? Os salários serão todos mantidos, então vai atingir a todos. O que vai poder acontecer é um reajuste salarial que não seja superior à inflação do ano anterior. Ou seja, na prática, não haverá aumento real de salários, mas apenas reposição daquele poder de compra que nós temos hoje. Sim. Então, todos nós manteremos o poder de compra pelo menos por 10 anos, porque a PEC prevê que daqui 10 anos o presidente pode, por meio de um projeto de lei, alterar esses limites se for aprovado pelo Congresso. Agora, Viviane, voltando aqui a essa questão da saúde, a questão aí especialmente da educação, isso quer dizer então que vai ser investido menos nessas áreas? Não quer dizer que vai ser investido menos, mas que será investido a mesma quantidade, Sim. sendo reposta a inflação. Então, o que vai acontecer? Saúde e educação são áreas bem específicas, né? A regra da PEC para elas só será aplicada a partir de 2018. Então, no ano que vem, o governo manterá os 18% da receita líquida para a educação e 15% para a saúde, e a partir de 2018, esses 18% e 15%, respectivamente, vão ser, em termos de valor monetário, não mais de porcentagem, mantidos pelos próximos 20 anos, sendo reposta a inflação, para que não haja perda, mas uma continuidade desses gastos ao longo das próximas 2 décadas.
Com a PEC 241, a gente falou um pouquinho de juros, eu queria saber se o governo ele vai pagar mais juros da dívida. A PEC ela não tem nada a ver com os juros da dívida. Ela altera, na verdade, a questão fiscal do governo em termos de receita líquida, né, e receita primária. A receita primária é aquela que não envolve a questão dos juros. Sim. Então, são duas coisas separadas. Na verdade, o objetivo é que, ao limitar gastos, o governo pegue menos emprestado e, portanto, isso impacte indiretamente a questão do pagamento de juros. Por quê? Porque os juros são pagos quando o governo empresta, mas não tem como pagar aquele empréstimo. Então, ao emprestar menos, né, ao pegar menos empréstimos, o governo também terá menos o que pagar, o que facilitará o pagamento do que já o que já está inadimplente por parte do governo. A dívida ela não aumenta, vamos dizer assim, tanto na proporção que hoje estaria, né? Porque vai pegando mais empréstimo, é mais juros, é mais dívida, é dívida para pagar a dívida, isso não funciona, não resolve. Exatamente. Então, é pagar o que já deve e resolver. Exatamente, esse é o objetivo. Agora, Viviane e Carol Malta, nós tivemos manifestações ontem porque cerca de 1.500 pessoas elas se reuniram em um protesto contra a PEC 241 aqui em Belo Horizonte. A manifestação ela foi organizada pelo Facebook e aconteceu também em outras capitais brasileiras. Esses manifestantes eles protestaram contra o congelamento dos gastos com a saúde, com a educação, que acabamos de falar aqui agora, pela proposta aí nos próximos 20 anos. Nós temos aí as imagens. Viviane, né, quando você respondeu aí sobre esse investimento, na verdade, o valor existe, né, para investimento, é suficiente para continuar mantendo a saúde bem, para colocar a saúde em dia, para ainda termos profissionais bem remunerados, equipamentos, ainda né, pelo percentual estabelecido e o valor agora de teto, né? Sim, eu sou bem otimista, Sérgio, em relação a isso, porque, na verdade, não é a quantidade de dinheiro o nosso problema hoje no Brasil, mas a gestão desses recursos, né? Então, o que nós precisamos melhorar, na verdade, é como esses recursos são aplicados, como controlar essa aplicação e nos parece que num momento de austeridade fiscal como esse, de limites, né, aos gastos, nós precisaremos melhorar o planejamento também e a gestão. E isso é importante para o nosso país, porque o desperdício de recursos hoje no Brasil é enorme. Alguns estudos mostram que nós desperdiçamos mais recursos com má gestão do que pela corrupção. Ou seja, é uma proporção gigantesca do que é investido. Então, nós precisamos realmente repensar, né, os programas, repensar a capacitação de profissionais, repensar o controle para que não haja tantos desvios, porque o nosso país é gigantesco. E educação e saúde são as duas políticas mais descentralizadas que nós temos. O governo federal apenas repassa recursos, mas quem implementa é o município. Então, precisamos de um controle, de um monitoramento melhor para que esses recursos realmente cheguem e sejam eficientes, eficazes na sua implementação. O caminho longo, então, do governo ao município é um caminho longo, né? É aí onde que esses recursos se desviam, se perdem, né? Então, na verdade, o que acontece é que o recurso ele chega até o município, mas às vezes aquele município não tem condições, expertise técnica mesmo para aplicá-lo. E esses recursos se perdem naquele município, embora existam. Então, nós não temos muito problema de recursos no nosso país, somos um país riquíssimo, mas temos sim problemas com a burocracia, né, com a aplicação dos mesmos. É bom, Carol Malta, a gente ouvir isso. Nós somos um país riquíssimo. Sim. A gente aqui não sabe, né? Exatamente. É bom ouvir isso, é bom ouvir isso. E aí eu pergunto, Vivi, e se a PEC ela tivesse sido aplicada aí em 2003 ou 2011, como que seria? Sim, possivelmente nós teríamos dois tipos aí de implicações maiores, né, mais significativas. A primeira é que o nosso país não teria ganhado tanto em relação à redução da desigualdade social, por exemplo. Por quê? Porque quando o governo gasta muito, né,
isso possibilita uma redistribuição de recursos, né? E esses recursos foram redistribuídos principalmente pelos aumentos no salário mínimo. Então, nós tivemos um crescimento muito grande em termos reais do salário mínimo, do poder de compra, o que possibilitou essa mudança social no nosso país extremamente positiva. Por outro lado, o excesso nesse processo causou um rombo muito grande para o próprio governo e trouxe uma situação que ficou insustentável, que é o que a gente vive hoje. Então, a falta de equilíbrio entre aumento dos gastos, né, e contenção desses gastos devido à questão da receita, as projeções de arrecadação tributária, sobretudo, fez com que a gente, ao mesmo tempo, tivesse uma situação social melhor, mas também a um preço altíssimo, que é de uma crise econômica. Então, a PEC ela vem para frear um pouco isso. É claro que, em termos sociais, nós teremos, sim, uma estabilidade, assim, ou melhor, um freamento mesmo desse processo de redução da desigualdade, mas ao mesmo tempo é necessário, é como numa família. Não adianta eu querer gastar, ampliar a minha propriedade sem ter um limite. Uma hora a gente precisa ter um limite, senão fica insustentável. Né? Agora, Viviane, pensar assim numa regra rígida como essa, claro que pelas proporções do Brasil, mas para 20 anos, não seria muito assim para esse tempo? Essa é uma discussão, né, difícil, mas em termos econômicos, qualquer mudança que se queira em uma economia para trazer estabilidade precisa ser pensada a médio e longo prazo, daí esse tempo de 20 anos. E daí a possibilidade de uma alteração em 10 anos. A economia ela não funciona a curto prazo, né? A gente não vai experimentar no nosso país um crescimento virtuoso a partir do ano que vem, por exemplo. Né? Então, a PEC começa a funcionar... O ano que vem só começa a recuperar, Exato. Né? Não, na verdade, começa um primeiro passo rumo à recuperação, porque a economia é muito mais lenta, né? Ou seja, nós vivemos 16 anos aí, praticamente, de muita gastança. E agora que veio essa crise, ou seja, para recuperar, nós precisamos... A conta desse cartão de crédito chegou agora. Exatamente. Então, a gente tem que... Então, assim, precisa de vários anos para que haja esse equilíbrio novamente. Na economia, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que é muito imediatista, mas em termos econômicos isso não funciona. Daí a necessidade de um prazo maior. Eu queria, para a gente terminar, quais os países, né, no mundo aplicam essa medida semelhante a essa? Nós temos países importantes, conhecidos inclusive por seu estado de bem-estar social, como a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, que priorizam essa questão de limite de gastos. Lá não tem uma PEC, uma proposta de lei por tanto tempo, mas eles controlam esses limites por mandato. Então, de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, dependendo do país, eles revisam esses limites. Já há uma cultura de fiscalização, Sim. de destinação ali em todos eles, né? Sim. Por isso que pode ser o mandato, né? Exatamente. É algo muito anterior à nossa experiência, até porque eles já viveram crises como essa e aprenderam que é necessário limitar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.